Olá, estamos abrindo aqui mais um ponto de vista, você sempre acompanhando e conferindo com a gente de segunda a sexta-feira, sempre no horário do almoço, né, 1h30 da tarde, horário habitual e tradicional no debate político, na discussão dos temas que compõem aqui a pauta da cidade e da região metropolitana e, claro, sempre debatendo e aprofundando também com você os assuntos de interesse nacional. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, a nossa reprise aqui do ponto de vista pela Santa Cecília TV. Plano diretor aqui da cidade de Santos em discussão, a questão financeira aí que envolve a prefeitura, o município, uma nova pesquisa, um novo levantamento aqui, colocando a cidade novamente, agora como a melhor entre as cidades acima de 100 mil habitantes para os idosos. Eu já não sei se são acima de 60 ou de 65, o Marcos Santana vai poder 65. responder. 65, né? Acima de 65 anos, graças a Deus, porque dá uma folguinha para a gente aí, né? Mas tudo isso, enfim, o debate e a discussão sobre os temas da cidade com profundidade aqui no Ponto de Vista nesta quinta-feira, recebendo com prazer o secretário de governo aqui da Prefeitura, Rogério Santos, mais uma vez conosco. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Boturão. Boa tarde a todos. Boa tarde a Santana e uma felicidade encontrar o Uriel aqui hoje. O Uriel que é uma pessoa de grande respeito na cidade, enfim, uma pessoa que a gente vive aprendendo sempre. Então, um prazer mais uma vez estar aqui com a bancada e com vocês aí de casa. Muito bem. Uriel Vilas Boas conosco, sempre uma referência no sindicalismo aqui da cidade e da região, figura absolutamente antenada com as coisas da cidade, da região e do país, né? Tudo bem, Uriel? Tudo bem, bem ainda melhor quando a gente pode debater, discutir, conversar com uma pessoa como o Rogério, que eu respeito muito, porque nós somos adversários políticos, mas não somos inimigos. Nós temos o nível suficiente, e aí eu faço com muito orgulho, digo isso, o nível suficiente para trocar ideias, conversar. Isso, fico muito satisfeito de participar de uma bancada com ele. Você, Boturão, a minha saudação, Marco, e vamos em frente. Que atrás vem gente, não é? Marcos Santana lá na ponta, sempre antenado e ligado aí nas redes sociais, as transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação com a gente também, né? Tudo bem por aí, Santana? Tudo bem, boa tarde aos amigos da mesa, boa tarde especial a você que nos acompanha ao vivo, convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Você que nos acompanha a reprise, uma boa noite. Vou destacar aqui já a manchete, então, do Jornal da Orla, que circula nesta quinta-feira aqui pela cidade, pela região metropolitana, sempre no formato tabloide, na metade da semana, e depois no standard no final de semana. O Instituto de Longevidade classifica Santos como a melhor cidade do Brasil para os idosos, como eu falei há pouco, né? Um levantamento feito em 498 municípios, né? E levando em consideração aí cerca de 60 indicadores. Mais uma vez, Santos aparece aí no topo dessa lista, né, Marcos Santana? Exatamente. É um instituto chamado Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, que é especializado em tratar de temas relacionados a pessoas da terceira idade, pessoas com mais de 65 anos. E para chegar a essa conclusão, o Instituto fez um levantamento, uma série de índices da cidade, não só ligados ao poder público, em relação à oferta de serviços públicos, mas também com relação a informações de características da própria população, em relação à renda, né, ao nível, a aposentadoria, a oferta de serviços de medicina, não só do poder público, mas também da iniciativa privada, o acesso a atividades culturais, atividades de lazer e assim por diante. Então, em relação a 498 municípios, Santos lidera esse ranking. Antes da gente ouvir o secretário, não é por nada não, né? Queria uma análise do Uriel a respeito desse tema aí. Corresponde à realidade, eu acho, né, Uriel? Eu acho um fato importante porque nós precisamos, estamos conseguindo avançar nesse sentido, de que o idoso não se caracterize como o velho, o velhinho que tem que ficar em casa. Não, o idoso tem que participar. Nós vemos manifestações na parte cultural, na parte artística, literatura, esporte. Isso é fundamental, isso é muito importante. E todo incentivo que se dê
nesse caso, eu acho, nós não queremos pura e simplesmente que o idoso tenha os reflexos como se diz, na fila preferencial, da entrada preferencial. Não, nós queremos que ele saiba o direito que tem, como conquistá-lo, como participar, como estar dançando lá no Centro Espanhol, como fizeram recentemente. Isso é de fundamental importância. Valoriza-o como ser humano. Isso é que eu acho importante. Eu acho que o Santos está mais do que enraizado, mais do que concretizado, né, Rogério, como uma cidade importante e de qualidade de vida diferenciada, e nesse caso especialmente ao pessoal acima de 65 anos. Né? Eu queria chamar a atenção de alguns aspectos. Primeiro, complementar o que o Uriel falou. Hoje, no Brasil, a questão da proatividade da pessoa da terceira idade, o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, né? Há um aumento de população nas últimas décadas. Agora saiu o censo do IBGE, somos mais de 211 milhões. E aí eu estava lembrando a música da Copa de 70, né? 90 milhões. 90 milhões em ação, e isso foi em 70. Hoje nós estamos com 210. Mas essa proatividade que o Uriel destacou, ele se reflete na realidade mundial. A qualidade de vida, a tecnologia, o cuidar da saúde, a cultura, o acesso à cultura, o acesso à informação, fez com que o mundo hoje chegasse a uma condição mais favorável. E hoje, o número de vagas nos últimos anos no Brasil de emprego para idosos acima de 60 anos aumentou em 30%. Então, essa valorização do mercado de trabalho, da sociedade para com o idoso, é uma nova economia, né? E nós temos que nos preparar para isso, né? Porque há reflexos na saúde, na previdência, enfim, a economia como um todo. Acho que nós temos que pensar nisso. A questão de mais um índice positivo para Santos, o 6º melhor IDH do Brasil, enfim, vários índices importantes, a cidade mais segura do Brasil, em municípios acima de 400 mil habitantes, e esse índice que é a melhor cidade para se viver depois dos 60 anos. Eu acho que como tem os 50, é a melhor cidade para se viver depois dos 50 anos também. Mas Uriel e Boturão e Santana, quero chamar a atenção, um fato importante da nossa cidade, valorizar a nossa cidade, um personagem fantástico que é o Saturnino de Brito. Quando a gente pega relatos antigos que falam sobre Santos, né, antes dessa povoação, dessa população, antes do Saturnino de Brito, configurava Santos como uma cidade insalubre, de areias pretas, águas paradas, contaminadas, o porto da peste também, negra, enfim, era uma cidade muito ruim para se viver e não era uma cidade bonita. Saturnino, agora que comemoramos aí 110 anos da inauguração do primeiro canal, o Canal 1, foi uma pessoa fantástica, porque se hoje a cidade é o que é, se deve a esse plano de saneamento saturnino, que foi o primeiro plano de desenvolvimento urbano do Brasil. E hoje ele ainda regra o desenvolvimento da nossa cidade, né? Hoje, que nós estamos discutindo com a sociedade civil organizada, o nosso plano diretor, quando o Saturnino de Brito fez o projeto de saneamento básico de Santos, era um plano diretor. Ele fez o desenvolvimento da nossa cidade em direção ao litoral. E fantástico, porque ele foi um dos primeiros sanitaristas do mundo a ter a teoria da separação das águas de chuva, da canalização dos córregos, do esgoto. E ele fez isso em Santos em 1910. Até a década de 50, pós-guerra, a Europa ainda considerava os rios como cursos naturais para despejar esgoto. Hoje a gente vê na Europa, por exemplo, o Paris, que vai ser sede da Olimpíada, em 2024 tem como meta fazer com que o Rio Sena seja possível de banho, para que haja 2 competições no Rio Sena. O Tâmisa, em Londres, já tem trechos possíveis de banho. Mas o que é isso? É o que o Saturnino fez em Santos lá na década de 1910, né? É o que ele planejou. E isso a Europa agora está trabalhando. Infelizmente, o resto do Brasil, a gente vê o Tietê ainda de uma forma desleixada. É um mau exemplo. Mas hoje, Tietê, né? Se nós temos uma população saudável, longevidade, nós devemos a esse cidadão do mundo que tivemos aí o prazer de desenvolver o seu trabalho, o seu planejamento aqui na nossa cidade, criação Saturnino de Brito. Os canais e tudo isso, né? Mas há um aspecto que eu gostaria de ressaltar.
não caracteriza isso qualquer, vamos dizer assim, qualquer restrição. Mas eu entendo que depois de uma certa idade, ele tem que ter o direito de se encostar, de se aposentar, sair por os seus aposentos, como diz a legislação. Mas com isso não quer dizer que ele vá para se recolher. Aí, como se coloca a experiência... O cidadão que você está colocando. Exatamente, isso. Tá. Exatamente. Aí se coloca no objetivo de que ele tem experiência até para ensinar alguma coisa. Eu não gostaria que ele competisse no mercado de trabalho, porque no instante que ele sai, ele abre a vaga para alguém. Discutivelmente. Isso é um detalhe importante. Esse é o primeiro ponto, mas insistindo nesse aspecto, que se aproveite a experiência dele no sentido de que a experiência sirva para crescimento. Mas quando você menciona Saturnino, era uma pessoa muito criativa, observadora, atua numa área da maior importância, que é a área sanitária, e que isso sirva para nós, como exemplo, para que a gente avalie o que nós fazemos com os canais, que é lamentável, é infelizmente lamentável, e aí não dá para fazer crítica a aquele nível social. A tendência de você encontrar nos canais, em bairros nobres, em bairros menos nobres, pessoas jogando coisas que não devem no canal. Sujeira, né? Sujeira no canal. E aí com reflexo futuro, evidente, porque a sujeira que ele joga ali estraga aquele momento e depois vai para o mar. Isso tem reflexo na comunidade. Isso é um exemplo. Os jornais hoje publicam a participação popular em termos do lixo reciclável. Ora, isso tem que servir sempre de incentivo para as pessoas entenderem que a comunidade onde ele vive, a cidade onde ele vive, tem que ser um reflexo do seu comportamento. Isso eu acho da maior importância porque mostra que nós queremos uma cidade cada vez melhor. Eu não quero Santos do futuro, eu quero Santos do presente. Todos nós queremos, sem dúvida nenhuma. Né? Vivemos isso é aí hoje... um detalhe da maior importância. Essa questão cultural, até acho que Santos, de uma maneira geral, tem uma questão cultural, né? As pessoas têm uma cabeça diferenciada. Infelizmente, existe essa coisa mesmo de jogar o que não presta no canal, enfim, isso não devia acontecer de modo nenhum. As pessoas deveriam ter mais consciência de preservar aquilo que pode, inclusive, atrapalhar a saúde da gente. Só fazendo um parênteses aqui, faz um ano hoje, exatamente hoje, do impeachment da presidente Dilma, né? E como vocês aqui têm posições diferentes, né, sobre esse tema, especialmente aqui o Uriel, que difere um pouco aqui do pensamento nosso aqui do programa, né? Desde o programa anterior que eu dizia que a presidente Dilma não tinha a mínima condição de continuar à frente do governo, a calamidade financeira em que o governo dela atolou o país, né? Eu também não queria que o Temer assumisse, né? Mas aí seguindo sua Constituição, enfim. Rapidamente, Rogério, você que está aí ao lado do prefeito, no dia a dia, aí à frente das questões todas que envolvem a prefeitura, a gente sabe dessa crise enorme que toma conta aí de todas as administrações públicas do país, né? Com talvez uma ou duas exceções aí, de norte a sul, de leste a oeste, a gente não sabe, né? Mas este ano, o presidente Temer, na verdade, está há mais tempo, né? Porque a Dilma ficou afastada há quase 6 meses até sofrer realmente o impeachment efetivamente. E aí, que balanço dá para se fazer desse ano pós-impeachment? Lamentável, acho que nenhum brasileiro em sã consciência, nenhum cidadão gostaria de que houvesse o impeachment da presidente ou tivesse essa situação agora com o atual presidente Temer. É algo que causou uma crise mais acentuada no país, porque a gente juntou uma crise econômica financeira maior da história do Brasil com uma crise institucional que está atingindo todos os níveis, atinge o judiciário, o legislativo, o executivo, as instituições de uma maneira geral e a própria sociedade. Né? O Uriel falou da questão de jogar lixo, é uma questão também de cidadania. Às vezes a gente vê a crítica em cima de determinadas situações, políticos, enfim, do funcionário público, mas a gente vê a população replicando, infelizmente, os costumes ruins que imputa aos outros, ela mesma também fazendo. E eu vejo de tudo isso um momento de oportunidade, um momento favorável para que a gente tenha reflexões, para que haja um aprofundamento maior do conhecimento, da cultura, para que as pessoas entendam, se aprofundem mais nas questões políticas, né? Como
Boturão falou, o Uriel é de uma corrente política, de uma posição, mas o importante é que o Uriel ele tem um posicionamento firme, coerente com o que ele acredita. Isso, posicionamento na política é fundamental. Embora haja divergências, mas a pessoa tem que ter posicionamento. E uma linha construtiva. Né? Exato. Claro. E o momento agora é da população e de todos nós, funcionários públicos, políticos, que a gente faça uma reflexão e a gente procure um país melhor, que a gente não faça apenas reformas, mas uma reconstrução dos nossos costumes, das nossas leis e da estrutura que a gente tem. Eu acho que assim, nós vivemos no mundo da informação, mas nós temos que ter cuidado com a qualidade da informação. As redes sociais propagam muitas informações que não são verdadeiras e é mais importante que o cidadão pesquise, leia, se aprofunde, não receba informações prontas e nem frases prontas. Isso é muito perigoso, né? Simplificar o que é complexo. Então, eu acho que é o momento da nossa virada, da virada do nosso país, que a gente realmente consiga ser aquele país do qual nós temos um potencial para ser. E todas as correntes políticas, esquerda, direita, centro, enfim, quaisquer que sejam, é um momento de união. Eu acho que essa crise ela tem que levar a uma união, a um pacto nacional, porque sem esse pacto nacional a gente não vai sair do momento que a gente está vivendo. Diga, Uriel, pois não, um ano após o impeachment. Vejam bem, primeiro, a questão do impeachment, eu sempre contestei na medida em que entendo que não deveria ser, então, a Dilma, porque a acusação maior que se fez contra ela foi a tal de pedalada fiscal. Pedalada fiscal é deixar de aplicar uma verba aqui para aplicar ali. Não significa desvio de verba no sentido como está se usando hoje na questão da Lava Jato. Então, nesse aspecto, acho que, inclusive, coube ao presidente da Câmara, que hoje está preso, escolher o pedido, a época, a hora de apresentar o pedido de impeachment, para colocá-lo em julgamento. Nesse aspecto, então, por que não caçou apenas a Dilma? Será que a presidente é que manda de tal forma em todos os segmentos do governo? O vice-presidente estava lá há 6 anos, era o segundo mandato dele, e a aliança permitiu que ele indicasse vários nomes para ocupar cargos de governo. Consequentemente, ele também tinha alguma responsabilidade. Quer dizer que ela decidia tudo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ela não tinha nada a ver, ou foi o TCU, que não tinha nada a ver com a questão daquela denúncia de Pasadena, quando ela era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Quer dizer, alguns anos depois, né? E ontem, num debate aqui em Santos, o Ives Gandra Martins, que a gente sabe que é uma pessoa conservadora, não vou dizer que é direitista só, ele é conservador, ele colocou... Ele tem uma linha mais à direita. Mais à direita, né? Claro. Mas ele, como jurista, ele colocou que até que tenha o último grau de recurso, a pessoa não pode ser considerada como culpada. Até que ele tenha o recurso. Hoje não estamos vendo isso. Qualquer denúncia que se faça, e inclusive feita por pessoas que já assumiram que desviaram dinheiro público, que roubaram dinheiro público, essa pessoa faz uma denúncia, o denunciado já é colocado na mídia como se fosse um criminoso da pior espécie. Ele tem direito de se defender. Feita a defesa, se ele não provar, não comprovar que não tem compromisso nenhum com aquilo, aí sim que ele seja condenado. Então, é uma situação que exige de todos nós um pouco de serenidade, um pouco de uma avaliação mais serena, para que nós consigamos esse pacto amplo, geral e irrestrito, para colocar o Brasil no lugar que ele sempre merece. Diga, Santana. Bom, um ano após o impeachment, evidentemente não dá para a gente fazer uma reflexão muito mais aprofundada. Precisaremos de um programa inteiro para falar sobre isso, né? Mas o que dá para a gente concluir, acho que a maior parte da população já percebeu isso, e que o governo Temer está pior do que o da Dilma. O da Dilma, que já era muito ruim, se qualquer aspecto você comparar, o governo Temer é muito pior. E aí você começa a perceber que a grande diferença entre o governo Temer e Dilma a Dilma caiu por falta de apoio parlamentar. E hoje a gente percebe, a gente consegue saber como é que se costura uma base parlamentar. O Michel Temer apenas constrói a sua base parlamentar, a sua base de apoio, usando os piores métodos possíveis, que é o tomar lá da cá, a compra de votos descarada, distribuição de verbas e cargos pelo país afora.
Do ponto de vista macroeconômico, percebemos que o país piorou bastante. O déficit fiscal aumentou bastante e na tentativa de conter esse rombo aí, o Michel Temer está sinalizando com um programa de privatização muito agressivo que vai acabar dilapidando o patrimônio brasileiro para pagar despesas correntes, que a médio prazo nós vamos perceber essa grande diferença aí. Muito bem, vamos fazer um break então e voltar aqui para falar sobre assuntos importantes diretamente ligados à cidade, por exemplo, essa ocupação aí do centro, da área central de Santos, há um projeto de urbanização, já debatemos aqui, o Rogério evidentemente que tem informações complementares, a questão do terreno lá da usina da Prodesan, vai ser vendido, não vai ser vendido, o que é que isso pode gerar de importância aqui para o município, enfim, questões importantes ligadas à cidade daqui a pouquinho, até já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Jornalismo da Santa Cecília TV. As principais notícias da região na sua TV. Assista de segunda a sexta Caderno Regional. 7h30 da noite com representação 10h30 da noite. Irineu Alves comanda o telejornal mais próximo de você, com uma super equipe de profissionais cobrindo os fatos na hora que acontecem. E durante toda a programação, flashes com notícias mostrando a sua cidade em tempo real. Jornalismo da Santa Cecília TV. Diferenciado como você. A Unisanta vai realizar o 9º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, COBRIC, dias 26 e 27 de outubro, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica de alunos de ensino médio e graduação em qualquer área do conhecimento. Inscrições gratuitas e trabalhos científicos até 24 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade de Santa Cecília, primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas. Há 56 anos, promovendo transformação social e conhecimento científico. Muito bom, voltamos, sequência aqui do Ponto de Vista. Rogério Santos conosco, secretário de Governo aqui da Prefeitura de Santos. Uriel Vilas Boas, mais uma vez aqui com a gente. E o Santana, sempre atento aí à sua participação, ao nosso espaço aí pelas redes sociais. Ocupação da área central da cidade me parece uma das prioridades do governo. É isso mesmo, Rogério? Exato. Ou a retomada disso, não imediatamente, claro que é impossível, né? Mas projeto mais à frente, né? Exatamente. Que é uma estratégia da cidade, mais até do que do governo, né? O governo tem que trabalhar em prol da cidade, é uma estratégia da cidade. O nosso velho centro, o nosso velho novo centro, né? Sempre tentando se renovar, e a gente tem feito aí um trabalho estratégico para tentar adequar a situação do centro à realidade atual da economia. Desde a década de 50, o centro tem tido um movimento das pessoas saindo, dos moradores saindo da região central da cidade, ao contrário de vários países europeus e aqui mesmo, Argentina, em que o centro antigo, né, com toda a sua capacidade e o seu patrimônio histórico, cultural, turístico, convive com pessoas morando. Isso em Lisboa, Madrid, Buenos Aires. E aqui em Santos, nosso centro ficou focado estritamente para o comércio e para os serviços, o que é positivo. Eu, quando era criança, minha mãe falava, vamos lá para a cidade, a gente chamava de cidade, ia comer um lanche nas lojas americanas. Eu fiz muito isso também. Fernando's Brinquedos. Atraía a gente pelo lanche das americanas e Fernando Brinquedos, mas fazia a gente passear em tudo que era lugar de sapataria, enfim. O centro comercial era Santos. As outras cidades cresceram, evoluíram, têm seus centros comerciais, São Vicente, um centro comercial bastante ativo, Guarujá, com Vicente de Carvalho, Cubatão, enfim. E Santos deixou de ser um polo comercial. E a própria mudança dos hábitos da população fez com que o centro fosse se esvaziando.
A partir das 6 horas, por ser um local de serviços, principalmente públicos, municipal, estadual e federal, e as repartições públicas de escritório, depois das 18 horas vira terra de ninguém. Impossível ter segurança se as pessoas não vivem lá. Então, o que o prefeito determinou, que a gente já ao longo, desde o primeiro ano de mandato, e a gente vem trabalhando para que isso seja possível, né? Tudo tem que ser feito por etapas, não dá para ter atropelamento, a gente vem trabalhando dentro desse conceito. E é possível que as pessoas voltem a morar no centro de Santos, ocupando esses prédios mais antigos, que hoje têm vocação comercial, que já foram residência, voltem a ser residencial. A nossa lei permita a questão de, por exemplo, não exigir vagas de garagem nesses prédios, não há motivo, até porque depois das 18, como falei, não tem pessoas praticamente no centro, então essas vagas em rotativo poderiam ser usadas pelos moradores dessas localidades, e aí a gente começa a ter movimentação de pessoas no centro, começa a ter a vocação de serviços que hoje não tem, como padarias, pet shops, enfim, cursos de inglês, várias outras coisas, e a gente consegue ocupar o centro numa região que já tem infraestrutura de fibra ótica, gás, telefone, energia elétrica, ao contrário de cidades que se expandem de maneira horizontal, a gente já tem uma infraestrutura colocada. É questão de que a lei favoreça, que a lei ela incentive a moradia no centro e também que possibilite que a gente faça a recuperação de regiões degradadas e também de pessoas que vivem ainda em regiões como Paquetá, a Bacia do Mercado, em condições não favoráveis, muitos até cortiços, que essas pessoas conquistem no mesmo espaço, na mesma região, onde elas gostam de morar, mas uma condição mais digna de moradia. E aproveitando aí a importância do programa, aí, o telespectador, eu queria convidar as pessoas a participarem do plano diretor de Santos, que tem sido feitas as audiências públicas, já fizemos no Morro, na Zona Noroeste, na região central, hoje é na área continental de Santos, no bairro do Caraguara, na escola Judoca Ricardo Sampaio, às 19 horas, e teremos no sábado, de manhã, às 9 horas da manhã, na Ponta da Praia, na Avenida Aristóteles Menezes. E lá teremos, na Escola Carmelita, a audiência da Zona Leste para discutir o plano diretor que justamente... É aberto, né? Todo mundo pode participar. É o primeiro passo, exatamente. É importante a sociedade civil organizada, as pessoas participarem, porque é o plano diretor que desencadeia uma série de leis que virão a seguir, inclusive a lei de uso e ocupação do solo, enfim, que é o que norteia e dá os instrumentos legais para que a cidade tenha uma condição melhor para se viver, estudar, trabalhar, enfim. Importante a participação de todos. Muriel, pois não? Bem, então eu queria começar fazendo uma reivindicação por esse último ponto que você abordou. Lá para o Campo Grande, não? Estou sugerindo Campo Grande, Vila Belmiro, Marapé, Zé Menino, Pompeia, até o Gonzaga, para que plano diretor tivesse uma reunião no Fórum da Cidadania. Como há uma vinculação muito estreita entre a Prefeitura e o Fórum da Cidadania, se pudesse fazer ali, seria um polo muito importante, porque o debate realmente tem que existir, a sociedade precisa participar, não apenas, eu tenho um ponto de vista que a gente não deve apenas tão somente ficar reclamando ou não gostando de alguma coisa e fazendo a reclamação individual. O debate que está sendo promovido, isso é da maior importância porque leva a comunidade a apresentar suas sugestões. Então, eu gostaria que deixasse essa sugestão, que eu, como faço parte do Fórum da Cidadania. E, bem, agora em relação ao centro da cidade, quando eu mudei para cá, quando eu vim de Minas para cá, para trabalhar na Cozipa, eu cheguei a morar num hotel na Rua Brás Cubas, hotel japonês. Ali eu saía às 5 horas da manhã, 5h15 da manhã, com um colega, e íamos para a estação do Valongo. Passávamos pela Brás Cubas, passávamos pela José Bonifácio, General Câmara, Praça dos Andradas, até chegar tranquilamente na estação, tranquilamente, o trem saía às 5h25 da madrugada, sem problema nenhum. No retorno, a mesma coisa, a gente chegava depois das 6, a cidade tranquila. Eu participei de uma reunião recente no centro da cidade,
no Conselho de Segurança, terminou 9 horas. Nós descemos na Praça Mauá até chegar na rodoviária para pegar um ônibus. 9 horas do quê? Da noite? Da noite. Você quase não vê ninguém. É incrível. Não, e 6 horas da tarde você já não vê ninguém. Já não, e aí, como você falou, realmente a questão A não de ser o segurança... pessoal ali da administração pública, enfim, da prefeitura. Enfim. Se você não ocupa as ruas, alguns bandidos, no caso, se aproveitam disso. E quando se fala na recuperação do centro, nós temos que começar pelo porto. Armazém 1 ao Armazém 8 é da maior importância, seguindo o exemplo lá do Puerto Madero, na Argentina, porque é uma área bonita, porque tem a Igreja do Valongo, tem a antiga Estação do Valongo, que lamentavelmente não é mais estação ferroviária, mas paciência. Tem o Museu Pelé, tem uma série de atrativos ali que permitiriam uma movimentação, e tem também na Rua do Comércio, a Casa da Frontaria Azulejada, porque os velhinhos, né, que hoje estão velhinhos, né, mudaram do centro da cidade para a orla da praia. Então a cidade ficou abandonada e tem coisas que poderiam ser aproveitadas, e a gente vai levantar essa questão, já estou avisando que nós vamos levantar essa questão na Câmara Temática que estamos fazendo na AGEM e o CONDESB para discutir a retomada do polo industrial. E a retomada do polo industrial significa também tentar utilizar o aço para fazer moradias. Ora, estruturas de aço. Ora, isso aí significa tentar recuperar aqueles imóveis que ali estão, porque tem muita gente morando em cortiço que poderia até participar da reforma daqueles prédios, de modo a criar um novo centro da cidade, no sentido de ocupação, porque é comum a gente ouvir falar que Santos não tem mais espaço, Santos não tem mais lugar. Realmente, se analisar friamente, pode ser que isso seja uma realidade. Mas, por outro lado, se a gente levar em conta esses espaços que nós estamos mencionando, no centro da cidade, teria um potencial muito grande sem criar duas cidades. Ao contrário, criar a igualdade da orla com a igualdade do centro, e, evidentemente, depois falando na questão da Zona Noroeste. É um potencial muito grande que precisa ser aproveitado, porque quem já foi a Barcelona, eu tive a oportunidade de uma vez ir a Barcelona, o centro de Barcelona é muito bonito, que parece muita coisa relativa ao que acontece em Santos, que é imóveis antigos, mas recuperados, bonitos, mantidos com muito cuidado, e é um atrativo turístico e permite a moradia de pessoas que se sentem orgulhosas de morar no lugar daquele, o que não acontece hoje com os cortiços. Diga, Santana. Ô, Buturão, o diagnóstico parece que já está traçado com relação ao centro da cidade ali, que ele precisa ser revitalizado, que significa trazer vidas, trazer mais um dinamismo para aquela região. E hoje a gente percebe, principalmente ali naquela região do Paquetá, da Vila Nova, aquela ocupação completamente desordenada, irregular, a presença de muitos cortiços, muitos terrenos abandonados. Evidentemente que o poder público não pode obrigar o proprietário a vender a sua propriedade ali, o seu imóvel, né? Já que ele não usa, ele daria espaço para alguém utilizar de forma adequada. Mas, secretário, eu pergunto para o senhor, será que não é possível o poder público, a prefeitura, aumentar a fiscalização em relação às condições de segurança desses imóveis, as próprias condições de saúde, que a gente sabe muito bem que ali na Vila Nova, nos cortiços do centro ali, o índice de doenças é muito grande, principalmente tuberculose, que é uma doença muito relacionada à pobreza ali, aos cortiços. O senhor acha que é possível fiscalizar, em termos de, com relação à situação fiscal desses imóveis, para dar uma celeridade no processo de leilão? O senhor acha que o poder público não pode ser mais agressivo para fazer com que esses proprietários, que eles realmente não querem dar um uso produtivo para aquelas propriedades, eles sejam, entre aspas, forçados a passar para frente a propriedade e para dar, às vezes, a empresários, a empreendedores que realmente queiram dar um uso produtivo para aquela região? Então, é isso o poder público pode, e é isso que nós estamos fazendo, e o que eu acabei de falar, que o plano diretor de Santos, o novo, vai permitir. Nós estamos introduzindo no plano algumas figuras jurídicas que vão permitir isso aí, alguns instrumentos, que até previsto no Estatuto da Cidade.
é o caso do parcelamento, edificação e utilização compulsória, ou seja, é uma forma do município obrigar o uso da área para fins importantes para a cidade como um todo, a possibilidade do parcelamento do terreno, porque muitos imóveis estão travados por questões até jurídicas, a grande dificuldade desses imóveis, por serem alguns de 100 anos, você não encontra mais o proprietário. Aquilo já virou espólio, várias famílias, você não encontra ninguém. Quem é o proprietário? Não sei. E aí o município tem a dificuldade jurídica de até fiscalizar, executar, mas dentro do plano diretor, esse plano diretor é estratégico para a revitalização do centro, além das outras áreas da cidade, é porque cria instrumentos que possibilitam e facilitam o município obrigar a um uso de interesse de todos nós santistas e que também as pessoas possam quem quer investir, ter facilidade e possibilidade de investir. Porque hoje a lei ela é muito travada. A própria questão do tombamento de restrições é muito travada. A região central, Vila Matias, Paquetá, Valongo, nós temos 2 leis municipais de incentivo, inclusive, para a implantação de atividade econômica. A lei do Parque Tecnológico, com incentivos de imunidade fiscal durante 5 ou 10 anos, né, com contrapartidas de emprego e tal, que o município abre mão de IPTU, ISS, TBI, para quem investir naquela região, ou seja, para atrair empresas de tecnologia, dar emprego para a nossa cidade e região. E a lei do Alegra Centro, que essa nós vamos mexer, porque foi uma lei criada e importante para a preservação do patrimônio histórico. Ela incentiva o restauro, mas ela tem que incentivar, além do restauro, ela tem que incentivar também a manutenção. Porque não só restaurar, mas você manter um imóvel histórico é muito caro, porque você tem tudo isso que o Uriel falou, as características, a pintura específica, os materiais que eram usados na época são materiais bem complicados, não é fácil também morar num imóvel desse, né? Hoje, com a tecnologia das novas construções, existem condições muito mais salubres. Mas a lei do Alegra Centro, ela incentiva o restauro de edificações tombadas. E a gente que quer dessa lei do Alegra Centro, além de facilitar o restauro dessas edificações, incentivar a construção de terrenos vazios. Então, a lei do Alegra Centro ela não tem que ser só incentivar o restauro, mas a construção de novos prédios no centro de Santos. E com esse foco, nós vamos dar mais facilidade para o investidor, né, para o mercado, investir nessa região. Nós temos um lançamento imobiliário numa região ali próxima à universidade, próximo, inclusive, à hospedaria dos imigrantes, na região do mercado, que, em termos de venda, foi um sucesso, né? Prédios novos, ali focado para o estudante, que foi um sucesso, e de uma construtora até que veio de fora de Santos. E isso tem feito com que as construtoras locais comecem a pensar e repensar e investir, porque tem segmento, sim. Nós temos, Santos tem, até algum tempo, pelo preço do terreno em Santos, e o plano diretor vai fazer também que o preço do terreno em Santos não fique tão caro quanto é hoje, e a questão do nosso solo, são dos piores solos do mundo para fazer as fundações, fazem com que o imóvel em Santos seja caro. As nossas leis vão incentivar, vai dar mais facilidade, principalmente nessas regiões onde a gente entende que podemos trazer uma alternativa para as pessoas que estão começando a vida, para o jovem, para o primeiro emprego, para o estudante, para as pessoas de mais idade que hoje já não querem mais ter carro, não precisam ter carro. O VLT, indo para a região do centro, que é um transporte seguro, de qualidade, não poluente, vai ajudar e muito isso tudo. Enfim, tornar o centro cada vez mais atrativo, né? Essa é uma outra fase agora do VLT que deve se iniciar quando? A fase 2, o governo do estado já está com o projeto pronto, está em licenciamento ambiental. Acreditamos que aí ainda esse ano termina o projeto executivo e ano que vem comece as obras. Não é tão complexo assim do que da outra obra, né, que já foi entregue. A complexidade é porque seja muito menos complicado. Claro. Mas tem algumas questões. Claro. Tem a questão de que você passa em áreas históricas, então tem toda uma questão arqueológica, tem a questão dos tombamentos. Então, as estações, nós estamos conversando com o governo do estado, elas não podem atrapalhar, por exemplo, as estações do VLT são grandes, elas não podem atrapalhar, por exemplo, a fachada de prédios históricos. Então, nós estamos buscando alternativa. Por exemplo, a estação que o prefeito
fez com o governo do Estado para passar em frente ao mercado municipal como forma de revitalizar a área, a estação que a gente pretende colocar na frente do mercado tem que ser feita uma construção com o patrimônio histórico para que ela não atrapalhe a fachada do mercado. O mercado é tombado. É tombado. Então, de um aspecto da construção, ela é mais fácil, mas o aspecto burocrático, de licenciamento ambiental, arqueológico, ela é mais complicado. E o mercado seria uma estação ali, uma estação ao lado do mercado? Seria isso a ideia? Então, uma das ideias é que o trânsito fosse de carros fossem desviados por trás do mercado e depois saem novamente, né, na Oswaldo Cochrane, e na frente do mercado seja feito um bulevar para pedestres, então unindo com a calçada da frente, que, aliás, são imóveis muito bonitos em frente ao mercado municipal. Uma fachada espetacular e o comércio está revitalizando ali. E ali seja um bulevar para pedestres e passe apenas o VLT. O VLT na fase 2, ele é o contrário do VLT que hoje nós temos na Francisco Glicério, porque aquele é segregado, é numa área fechada, confinada. O VLT em direção ao centro, quando ele sai da estação Conselheiro Nebias, ele vai funcionar como bonde, como funciona em Lisboa, em países da Europa, onde o VLT anda junto com os automóveis, junto com as pessoas. Isso dá uma sensação de cidadania, de respeito, né, do motorista, com o pedestre, com o ciclista. Essa consciência que a gente precisa implantar, e o VLT não vai ter essa parte segregada, ele vai andar como os bondes antigos andavam. Foi uma pena, né? Então vai ser fantástico, acho que a gente tem que incentivar esse tipo de... Tiraram os bondes, infelizmente, ninguém pensou na possibilidade de... Santos é a primeira cidade no Brasil a ter o VLT andando, antes do Rio de Janeiro. Foi a segunda no Brasil a ter os bondes, que primeiro foi o Rio de Janeiro, mas o VLT nós passamos à frente do Rio, primeiro foi Santos. Mais um intervalo, já a sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Minha mãe contou uma história de um homem que gostava de fazer o bem. E ele construiu uma casa que ajudou milhares de pessoas. É tão gostoso cozinhar com a minha mãe, eu ajudo na cozinha. Tudo isso é possível porque temos amigos aqui na casa. Ajude você também. A sua ajuda inspira momentos lindos em nossa história. Casa da Esperança de Santos. O bem que inspira. Muito bom, sequência aqui do Ponto de Vista com o Rogério Santos, secretário de Governo aqui da Prefeitura, o nosso Uriel Vilas Boas, Marcos Santana atento aí, alguma intervenção sua aí, ô Santana? Não, nesta volta do bloco? Não, tudo certo. Então, vamos falar de finanças, né? Uriel, tem alguma coisa ainda com relação ao VLT? Eu só gostaria de complementar a explanação do Rogério, do secretário, é que nós estamos aí, junto com o DESB, com a AGEM, montando um esquema com o movimento sindical, movimento universitário, as universidades, a área
empresarial no sentido de discutir alternativas que levem em consideração o polo industrial, mas não apenas o polo industrial. E aí uma questão que nós vamos levantar, inevitavelmente, é essa questão do centro de Santos, né? Mas nós temos que pensar nas 9 cidades, o parque tecnológico, que é algo fundamental, mas o envolvimento do empresariado. Nós queremos o empresariado da hotelaria, do comércio, restaurantes, que eles sintam a necessidade de atuar nessa área. Porque é muito cômodo jogar para o poder público as soluções dos problemas. Ora, se eles são desafiados a discutir propostas, e quando a gente fala na recuperação do polo industrial, nós mencionamos que no caso, por exemplo, da produção do aço, nós mandamos o minério para o exterior, o minério vem em forma de aço, a preço mais baixo do que o aço brasileiro. Ora, os Estados Unidos, em alguns produtos, Estados Unidos impõem uma taxa à importação. Por que não fazer o mesmo com o aço que é importado? Nosso. E usar o aço nosso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós estamos tentando fazer com que o empresariado, através da Fiesp, Ciesp, que isso está envolvida também nesse trabalho que nós estamos fazendo, trabalho bem aberto, não é político partidário, então permite que o sindicato, mesmo aqueles de esquerda, aqueles que debatam as alternativas. Então, nós queremos, com isso, provar que é possível esse debate e que o empresariado nosso, através da Fiesp, Ciesp e outros organismos dessa área, discutam formas de investimento objetivo, concreto. Quem vê os jornais percebe nitidamente que nós não estamos investindo em tecnologia, nós estamos a um lugar bem lá embaixo em termos de formação, não só apenas cultural, mas tecnológica. Nós perdemos para a Coreia do Sul, nós perdemos... A China não se fala, porque a China é 1 bilhão e tantos milhões de habitantes, mas uma Coreia do Sul ganhar do Brasil, nós não fabricamos um carro, nós montamos os veículos. Então, nós queremos, com isso, desafiar para que nós atraiamos para cá e façamos com que as nossas universidades, são 40 mil universitários, discutam alternativas para a nossa região. Temos uma vinculação e, por certo, nós teremos uma conversação a respeito desse assunto, porque é importante a comunidade atuar, a comunidade participar. É coisa que não vem acontecendo já há muitos e muitos anos aqui, né? Bom, Rogério, a questão ainda continua em aberta, a gente não sabe exatamente que caminho a coisa está indo com relação à parte financeira da Prefeitura, né? A Prefeitura tem dificuldades inúmeras aí para fechar as contas, como a gente vem acompanhando pelo Brasil inteiro, lamentavelmente, e muito se ouve falar em privatizações, né? Em venda de ativos, essa coisa toda, né? A Prefeitura apontou aí um caminho, a venda daquele terreno onde fica a usina, né? Usina de asfalto, que não é mais utilizada, não produz mais asfalto aqui para a cidade, enfim, né? Está resolvido o assunto? Vai dar em primeira mão aqui para nós? Saiu a venda, enfim, ou ainda não? Não, ainda a Prefeitura ela tem 2 aspectos em relação à Prodesan. Primeiro, como principal proprietária, né, na participação da Prodesan, que tem aí o capital aberto, tem alguns investidores, né? E a Prefeitura, enfim, ela tem a maioria absoluta, então ela trabalha também no aspecto de como pensar a Prodesan e como administrar a Prodesan. E o segundo aspecto é que a Prefeitura de Santos hoje é a única que contrata a Prodesan, infelizmente, né? E a Prodesan ela tem que se modernizar como qualquer outra empresa, seja pública ou privada. Hoje o mercado é muito dinâmico, né? Hoje ainda no mundo todo se discute o Uber, e o Uber já está comprando a tecnologia do automóvel sem motorista e a tecnologia do automóvel que voa, né? Para pontes aéreas, enfim. Contratou aí para a Embraer um protótipo para, em 2022, lançar o Uber aéreo, né? Então, ver como é dinâmico e como hoje a gente às vezes não consegue acompanhar a tecnologia. E a Prodesan ela tem que se modernizar. Teve tempos que a Prodesan, por exemplo, era referência em tecnologia. Ela vendia tecnologia para empresas, para outros órgãos estaduais, federais, porque é aquela época dos computadores enormes, né, que quem é jovem aí tem que ver aqueles filmes antigos, para aqueles caixotões da NASA. E hoje o computador é que nem o do Santana, pequenininho assim, né? E até o Santana parece o Joel Santana. O Joel Santana usa a prancheta, o Uriel que é vascaíno
O Joel Santana usa a prancheta, o nosso Santana usa o computador. Mas hoje qualquer empresa tem acesso à tecnologia. Naquela época não. Então o que fazia? O data center contratava a Prodesan para fazer vários trabalhos de tecnologia, porque era muito caro uma empresa montar um setor de tecnologia. Hoje a tecnologia é barata, qualquer empresa, qualquer escritório tem tecnologia. Então a Prodesan deixou de oferecer esse serviço, porque hoje o mercado não precisa mais. A prefeitura usa a tecnologia da Prodesan para gerenciar o data center. Gráfica, a mesma coisa. Fazia o diário oficial da prefeitura e fazia cartão de Natal para empresas, vendia para o governo do estado e tal, para outras cidades da região. Hoje, o número de gráficas que tem em Santos é suficiente para tomar conta e não houve mais necessidade da gráfica da Prodesan. E o asfalto, a mesma coisa. O asfalto foi um dos primeiros serviços da Prodesan, de 1967, 2 anos depois da fundação da Prodesan. Teve lá o seu auge, vendemos asfalto para várias cidades, para o governo do estado, a Anchieta e tal. Só que há muitos anos já ninguém mais compra asfalto da Prodesan, a não ser a prefeitura. Então tem um número lá grande de funcionários, por exemplo, no tapa-buraco, são quase 100 funcionários, que a Prodesan tem para atender apenas ao contrato da prefeitura, o que não justifica o custo. Então, qual é a opção? Nós vamos usar toda essa mão de obra muito qualificada, são pessoas extremamente preparadas para fazer o trabalho, elas vão ser usadas em outros contratos, na conservação da nossa cidade, ou seja, o prefeito preocupado em não gerar mais desemprego. A usina não tem mais sentido existir, porque o mercado não compra mais, não adianta a gente... E, aliás, o município, se quiser comprar asfalto mais caro, não pode. Ela compra da Prodesan com dispensa de licitação, desde que o valor da Prodesan esteja no mercado. E, de tempos para cá, deixou de ser, então a prefeitura não tem mais como contratar a Prodesan nesse contrato. Vai utilizar a mão de obra e a Prodesan, que tem aí várias dívidas acumuladas ao longo de várias décadas, tem a oportunidade de um terreno que está numa área retroportuária, onde passa a ferrovia e a rodovia Anchieta, uma área extremamente competitiva para o porto, e para gerar mais empregos e arrecadação para o município, é uma área que tem um grande valor e que vai ajudar a Prodesan a se estabilizar, pagar suas dívidas e reconstruir essa nova Prodesan, que ela foi feita para pensar o futuro da cidade, planejar a cidade que a gente quer, né, como referência. Aliás, Santos, esse ano também ganhou o prêmio Melhor Cidade em Planejamento Urbano de 2017, foi Santos, é uma tradição, vem desde o Saturnino, e a nossa Prodesan foi muito conhecida por isso, e ela tem que voltar às suas origens, manter esse corpo técnico fantástico que ela tem, os trabalhadores que ela tem, mas criar novas vocações. Por exemplo, agora a SEMAN está trabalhando num plano municipal de saneamento e deve contratar a Prodesan para fazer esse planejamento do saneamento da nossa cidade. Muito bem. Então, vamos aguardar aí os novos rumos, novos acontecimentos. Enfim, manchete da Tribuna hoje, no Jornal Tribuna, é bastante preocupante, né? O Uriel é muito ligado ao polo industrial, está sempre com propostas e com tentativas de se, não vou dizer recuperar, porque o polo está aí ainda, ativo, mas não tanto quanto a gente gostaria, não é, nos últimos tempos. E aí veio a manchete do jornal e todos os postos de saúde de Cubatão estão fechados após o encerramento de contrato com a empresa que fazia lá a terceira gestão, enfim, não é? E isso é uma preocupação aqui, né? Porque toda vez que a gente tem problemas desse tipo, em São Vicente, fecha um hospital em Cubatão, tem um drama em Guarujá, é claro que o movimento todo sofre, desce, vai em direção aqui à cidade de Santos. O Rogério não é o secretário de saúde, mas é claro que já deve haver nesse momento, se a gente ligar lá para o Fábio Ferraz, evidentemente que ele já deve ter números lá do aumento de movimento aqui nos postos de Santos. Claro que a pessoa tem uma dor de barriga, tem um problema qualquer, uma dor de cabeça, enfim, né? Não está se sentindo bem, vai procurar atendimento. Com os postos de saúde todos fechados, o hospital ainda não reinaugurado, o hospital municipal, fica aí um caminho. Ou você vai até São Vicente, ou você vem até Santos, enfim. Normalmente Santos é o polo mais procurado, né? Esse é um dos dramas ainda que a prefeitura continua enfrentando, né, Rogério? Exato. Quando qualquer município fecha uma unidade de saúde, isso é um reflexo em toda a Baixada. Por isso que os prefeitos, os secretários têm buscado trabalhar em conjunto. É uma pena, mas Cubatão realmente sofre com essa questão da indústria. A principal arrecadação do município de Cubatão é o ICMS, né? Então é muito baseado na indústria. E a segunda arrecadação de Cubatão é o ISS,
que são os serviços, mas são serviços que atendem à indústria. Ou seja, a indústria parada é muito prejuízo para o município, e o município tem suas dificuldades. E o fechamento dessas unidades em Cubatão, a gente tem que pensar como fechamento de unidades na nossa região. Nós somos uma região muito pequena, com uma população de 1.700.000 pessoas, é uma região pequena comparada com o estado de São Paulo, as regiões metropolitanas do estado de São Paulo. E o cidadão que mora em Praia Grande, Itanhaém, Cubatão, Guarujá, Santos, ele vai trabalhar numa cidade para outra, mora numa, trabalha na outra, mora numa, estuda na outra, enfim, é uma mobilidade urbana muito grande e qualquer questão na cidade, na saúde, ela influencia em todas as cidades, porque a saúde não tem muros, não tem barreiras. Qualquer município, ele tem que atender na saúde os outros municípios também. Isso influencia, a questão de Cubatão influencia muito Santos, São Vicente, Praia Grande, e Santos tem arcado aí com o custo, Santos tem arcado muito com o custo do atendimento das outras cidades, o que é justo, o que é legal. Mais de 50% das pessoas que a gente atende na rede de Santos, seja no hospital, no pronto-socorro ou nas unidades básicas de saúde, são de outros municípios. É a obrigação do gestor público, quando assume uma cidade, ele já sabe desse ônus, né? E a gente tem que trabalhar de uma maneira em conjunta. O prefeito Paulo Alexandre tem feito esse trabalho, junto com o Ademário e com outros prefeitos, o Pedro, enfim, vários prefeitos aí têm se unido na questão de resolver a saúde como um todo numa questão metropolitana. Pois não, Santana. José Santos, ele volta ao assunto do centro de Santos, que afinal é muito importante, né? Ele pergunta assim, por que não envolver as faculdades de engenharia e arquitetura para promover projetos de desenvolvimento para o centro e a área do mercado? Eu gostaria de emendar também a questão, o senhor falou sobre o Parque Tecnológico, que é uma ferramenta importante, é um instrumento importante para atrair empresas de tecnologia que, além de movimentar aquela região ali, elas oferecem empregos muito qualificados, né, que vai acabar impulsionando ainda mais a parte econômica da cidade. Eu queria saber do senhor quais são as ferramentas que a Prefeitura está usando para atrair empresas inteligentes, de tecnologia, de inovação para aquela área do mercado. O senhor falou tem uma série de incentivos aí, de isenção tributária, assim por diante. E que ferramentas para divulgar esses benefícios para atrair essas empresas para a região central? Bom, respondendo ao telespectador, a gente tem sim parceria já com as universidades, com a Unisantos, com a Unisanta, com a Unimonte, com a Unip, enfim, com várias universidades, a Uniluz, na área da saúde, várias universidades têm feito sim, e nessa área de engenharia e arquitetura, vários exemplos, eu posso citar até 2 semanas atrás, a Unimonte fez uma obra no nosso viário, numa parceria com a Prefeitura, os alunos fizeram o projeto e reconstruíram ali em frente à universidade um trecho da Rangel Pestana, com um paraciclo para estacionamento de bicicleta muito interessante, porque atende o comércio local durante o dia e à noite a universidade. Então, atende a universidade sim, mas atende a comunidade, principalmente o comércio, que a gente sabe que as universidades durante o período da manhã à tarde não há um movimento muito grande de universitários. E em relação ao parque tecnológico, o fato de ter o parque tecnológico já é um atrativo. As leis de incentivo também. Qual é a dificuldade hoje no Brasil de criar uma nova vocação para os municípios, né? Por exemplo, offshore. Santos, base de offshore, sim. Mas a base de offshore em Santos, da Petrobras, por exemplo, está muito enraizada no Rio de Janeiro. Lá, há mais de 20 anos, já tem o Centro de Tecnologia e os estaleiros principais estão no Rio. Você trazer essa tecnologia e o offshore para Santos é difícil, porque a própria Petrobras ela tem um certo localismo para o Rio de Janeiro, que é difícil você trazer. O prefeito fez gestão agora, mais uma vez a Petrobras se compromete a construir o prédio da Petrobras de pesquisa, a gente já cedeu o terreno há muitos anos, e o prefeito, mais uma vez, há 2 semanas atrás, esteve com o presidente da Petrobras e houve o compromisso de retomar ano que vem. Em relação às empresas de tecnologia, as da aviação estão muito enraizadas em São José dos Campos, a gente tem pedido apoio aí dos próprios outros parques tecnológicos para ajudar que a gente abra traga também a questão da aviação, principalmente com os aeroportos que a gente tem, o de Guarujá, o de Praia Grande e o de Itanhaém, principalmente o de Itanhaém, que está num crescente muito, muito forte,
para que a gente também traga a tecnologia da aviação também para o nosso parque tecnológico. Aliás, Santos faz parte da rede aeropostal. Vários aviões aí no 1900, inclusive, pousavam na praia da nossa região. Então tem essa tradição da aviação, sim, em Santos, e pouca gente sabe. Isso está em São José dos Campos. Em São Paulo, as grandes empresas de tecnologia estão enraizadas ali no Parque Tecnológico de São Paulo. Então é difícil você trazer, nós temos os atrativos, e a Prefeitura tem feito esse trabalho proativo de incentivos, enfim, tudo mais. As próprias universidades são os atrativos, mas com o tempo, com perseverança e tendo proatividade que a gente tem feito, que a gente vai conseguir atrair essas empresas e essa nova vocação para Santos. Muito bem. Estamos encerrando aqui mais um ponto de vista, né? Eu queria agradecer bastante a participação sempre importante do Rogério Santos, secretário de Governo, vem aqui, se dispõe a falar aí sobre todos os temas que envolvem a gestão pública nesse momento de crise, de dificuldade enorme que passa a cidade, que passa o país, o Estado, enfim, né? Todos nós. Valeu, Rogério. Obrigado mais uma. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com todos que estão em casa, com vocês aqui da bancada. Hoje, prazer aí de estar junto com o Uriel. A gente sempre acaba nos encontrando em eventos públicos, né? De audiências principalmente. Também a gente, às vezes, se fala por questões de rádio, ele está num programa, eu faço pergunta para ele faz pergunta para mim quando eu estou no programa, mas sempre de uma maneira muito inteligente, aprendendo muito. E o nosso Santana aí, que o nosso Joel Santana, técnico do Vasco, do Uriel, siga seu exemplo aí, Santana, que use o laptop e largue aquela prancheta ruim que ele tem lá, que nunca deu certo com o Vasco, time do Uriel. Uriel Vilas Boas está sempre com a gente aqui, participando conosco, o Santana diariamente atento aí às redes sociais. Nós estamos juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde, horário do almoço, ao vivo, com Ponto de Vista, e a reprise às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.